O vento apaga a vela, mas energiza o fogo. Sem dúvidas, não teria melhor forma de começar esse livro do que com essa frase que exemplifica todo o conceito que a gente vai estudar daqui pra frente. E eu tô falando do livro Antifrágil. Agora a gente vai começar a aula número 1 para começar a entender esses conceitos. Nessa primeira aula nós vamos falar sobre o livro 1 também. Porque o que acontece? Esse livro, ele é dividido em sublivros, digamos assim, né? Livros aqui dentro. Então são 7 livros, seriam conjuntos de alguns capítulos que se remetem a um tema semelhante, que foram agrupados pelo autor e classificados como livro 1, 2, 3 até o livro 7. Então as nossas aulas, elas irão se referir a cada um desses livros. E hoje a gente começa com o livro número 1. Para entender um pouco melhor esse conceito, vamos começar entendendo um pouco sobre a palavra, sobre essa origem, né? O autor, na verdade, ele é um especialista em probabilidade e incerteza. Tanto que os livros dele, eles circulam muito ao redor desse tema. E Antifrágil é o primeiro que nós vamos analisar aqui na comunidade e também alguns outros conceitos que ele explora mais em outros livros, mas aqui a gente vai começar a entender um pouco mais a respeito deles também. Então, antifrágil é uma palavra que foi cunhada pelo autor, de fato ela não existia, porque ele queria encontrar uma palavra que se remetesse ao oposto de frágil. E essa palavra não existe no nosso vocabulário, o oposto de frágil. Por quê? Você pode pensar, mas resiliente talvez seja essa palavra. Não é, porque o conceito que o autor traz aqui com essa nova palavra cunhada, né, antifrágil, é diferente de resiliente. Porque vamos entender a tríade que compõe esse conceito. A gente tem o frágil, o resiliente ou robusto, você pode usar as duas palavras, e o antifrágil. Então o frágil é aquilo que se abala, que se destrói de fato com o estresse, com qualquer impacto, com qualquer situação, isso vai ser destruído. Então, por exemplo, um copo de cristal, se você derrubar ele ao chão, ele vai se destruir. Isso é o exemplo de frágil no nosso mundo hoje. Quando a gente pensa sobre fragilidade, por exemplo, o autor, que é uma pessoa extremamente culta, trouxe diversos exemplos para nos mostrar esses conceitos. Então aqui, logo no início do livro, a gente tem a espada de Damócles. Damócles era um cortesão bajulador. Falava que era muito fácil estar no poder, né, liderar, governar era algo muito fácil. Então o tirano Dionísio III, sabendo de tudo isso, desse pensamento, dessa filosofia de Damócles, resolveu mostrar para ele, dar uma lição a ele de que muito pelo contrário, de que era algo muito difícil. Então ele serviu a Damócles um banquete, mas logo acima da cabeça dele ele pendurou uma espada por uma crina de cavalo, um único fio de uma crina de cavalo. Então estava bem acima da cabeça dele, demonstrando toda a fragilidade que ele tinha diante daquela situação. E também para se remeter de que quando um imperador, um tirano, um governante está no poder, é como se o tempo todo estivesse uma espada acima da cabeça dele, com o risco de cair a qualquer momento. Então é uma posição de extrema fragilidade. Então a gente tem esse conceito do frágil, é aquilo que está exposto a sofrer danos irreparáveis por qualquer estresse. Já no meio dessa evolução, né, dessa tríade, temos o frágil, agora a gente vai para o robusto ou resiliente. É aquilo que não se abala com os estressores, é aquilo que pode sofrer constantes impactos e vai continuar exatamente igual. Então, trazendo para o nosso mundo hoje, por exemplo, um copo de plástico que cai no chão, ele vai continuar exatamente igual, ele não vai se quebrar, ele não é frágil, só que ele também não vai evoluir, não vai se tornar mais resistente por ter caído no chão, ele vai continuar exatamente da mesma forma. Então, esse é o significado de robusto, continua exatamente igual. Por isso que robusto ou resiliente a gente não pode classificar como antifrágil
antifrágil, porque as propriedades são diferentes. Quando a gente vai exemplificar o conceito de robusto, por exemplo, trazendo para os dias atuais, como eu falei, o copo plástico, mas também se a gente partir para a mitologia e seguir esse mesmo conceito aqui de exemplos, nós temos a fênix, por exemplo, que ressurge das cinzas. Quando a fênix se sente muito cansada, muito velha, sem energia, ela se entrega ao fogo e ressurge das cinzas. Ressurge exatamente como era antes, e não melhor, não mais forte. Então é o conceito de robusto, a gente considera dessa forma. Ela não melhorou conforme ela ressurgiu, ela ressurgiu exatamente igual era antes. E aí a gente vem para o conceito de antifrágil, que é tudo aquilo que melhora a partir do estresse. Se torna melhor, se torna mais forte a partir de um determinado estresse. Então no livro o autor nos conta a história da Hidra, que quando Hércules ia lutar contra a Hidra, cada vez que ele cortava uma cabeça de Hidra, nasciam duas novas no lugar. Então, a cada ataque, a cada estresse que Hidra sofria, ela ressurgia mais forte. Em vez de uma cabeça, nasciam mais duas no lugar. E para contornar isso, Hércules teve que cauterizar cada um desses cortes para que novas cabeças não nascessem e ela não surgisse cada vez mais forte. Então, nessa tríade, a gente consegue entender a evolução e a diferença de cada um. O frágil, o robusto e o antifrágil. Então, robusto ou resiliente, não confundam com antifrágil, que é algo diferente. Tanto que o autor cunhou esse termo exatamente para não haver uma confusão, e na nossa língua não existia até então nada que pudesse remeter a esse conceito que ele queria apresentar aqui pra gente. Só que é interessante pensar também que não é porque não existia uma palavra, não existia o conceito expresso na nossa língua, não quer dizer que o fenômeno não existia, porque as nossas bases evolutivas, elas são galgadas no conceito de antifrágil. A própria teoria evolucionista de Darwin, ela é totalmente o conceito de antifrágil. Aqueles que os mais fortes sobrevivem, né? Existem algumas mudanças genéticas onde os indivíduos sofrem essas alterações genéticas e em função dessa alteração e do ecossistema, eles acabam sendo de alguma maneira sacrificados para que os próximos membros dessa comunidade possam nascer com os seus genes já alterados e mais fortes, biologicamente mais fortes. Então, é um conceito de antifrágil. Tudo aquilo que é vivo, todo aquele sistema orgânico tende a ser antifrágil, acaba se tornando cada vez melhor. Quando a gente pega uma gripe ou um vírus, alguma coisa como a Covid, por exemplo, querendo ou não, a gente não fica imune a partir de ter pegado Covid uma vez, mas já desenvolve uma certa resistência, você fica um pouco mais forte. Então, numa eventual segunda vez que você venha a ter a doença, pode ser que você tenha ela um pouco mais fraca. Ou quando a gente se expõe a vacinas, a mesma coisa, a gente toma vacina, não está imune a ter Covid, mas se tiver, ela vai se manifestar de uma forma um pouco mais fraca porque você está mais forte. Então, a gente se expõe aos estressores e melhora a partir dessa exposição, se torna mais forte. Só que a frequência desse estresse também é importante que a gente entenda, porque o estresse, quando ele acontece de uma maneira pontual, ele te deixa mais forte. De fato, é uma lição, é algo que você aprende e ressurge melhor a partir daquilo. Agora, quando o estresse ele se torna algo contínuo e crônico, aquele estresse diário, isso tem o efeito totalmente contrário, é algo extremamente negativo para a sua saúde. Então, por exemplo, quando a gente se expõe ao estresse diário de um trabalho que a gente não gosta, de um chefe chato, esse estresse diário que é contínuo ali todo dia é como se fosse uma gota d'água caindo o tempo todo no mesmo lugar. Pode ser só uma gota, você fala algo muito simples, não vai doer, não tem problema nenhum, mas fica com aquela gota ali sem parar, caindo exatamente no mesmo lugar. É uma tortura. Então é exatamente isso, é a mesma coisa. Quando você se expõe a um estresse contínuo, a um estresse que se torna crônico,
aí já se torna um malefício para sua saúde. Você não reage de uma forma positiva a isso. Então essa frequência de estresse também é importante para sua evolução. Não acha que se expor a um estresse contínuo você vai melhorar demais o tempo todo. Não vai. Isso de fato não acontece. É aí que a gente vem com o conceito de subcompensação e sobrecompensação. Porque a sobrecompensação é quando você se expõe a um estresse contínuo, só que existe um certo nível de estresse, que se você dobrar o seu nível de estresse, o resultado a partir dele não vai ser necessariamente o 2 vezes melhor. Entende? Então chega um ponto que não vale a pena você dobrar a quantidade de estresse ou se expor a um estresse exagerado. Tem um limite ali de estresse-benefício, digamos assim, que é o ideal para que você evolua. Se você se expor a uma quantidade demasiada desse estresse, vai te fazer mal para a sua saúde e não vai te fazer evoluir. Então essa sobrecomposição nem sempre ela é algo positivo. Existe uma medida ideal para você entender até onde você evolui e até onde não vale mais a pena. Por exemplo, se você toma um determinado medicamento, você toma uma dose que te faz bem. Se você dobrar essa dose, não quer necessariamente dizer que você vai dobrar o efeito positivo sobre a sua saúde. Não é proporcional, entende? Ou se você corre 10 quilômetros e tem um efeito positivo sobre a sua saúde. Se você passar a correr 20, esse efeito positivo não vai ser 2 vezes melhor. Pode até gerar uma sobrecarga que vai te causar um efeito negativo. Então esse é o conceito da sobrecompensação. Ou a gente tem o oposto, que é a subcompensação, é quando você não se expõe a nenhum tipo de estresse. Isso também é algo extremamente negativo, porque se você não se expõe a estresse, não se expõe à mudança, não se expõe à melhoria, você continua preso, parado naquela zona de conforto eterna, sempre no mesmo lugar, sem nenhuma evolução. E essa subcompensação é um mal da modernidade, né? Quando os pais, por exemplo, no intuito de proteger os seus filhos, querem bloquear eles do mundo externo, das situações, dos acontecimentos, você acaba impedindo que a criança se exponha a qualquer tipo de estresse. Assim, ela não consegue desenvolver uma certa força para lidar com as coisas. Ela não vai melhorando a partir da exposição de pequenos estresses e se tornando cada vez mais forte, porque ela é totalmente impedida de passar por esse processo. Os pais super protegem tanto que ela não consegue evoluir, se desenvolver e ir se tornando, ir se formando um adulto mais forte, mais resistente, tanto física quanto psicologicamente. Principalmente se expor a algumas situações, alguns estressores pontuais é importante para o desenvolvimento da criança e entender que a vida dela não vai correr ali sempre às mil maravilhas com a proteção eterna e completa dos pais. Então ela já vai se formando uma pessoa, um adulto cada vez mais forte para lidar com as coisas naturais da vida. Por exemplo, um outro exemplo de antifrágil que também é bem interessante são as informações. O processo de informação, quando você quer que todo mundo saiba a respeito de uma informação, a melhor maneira de fazer com que essa informação chegue à maior parte das pessoas é censurar essa informação. Porque a censura, o estresse da censura a essa informação vai gerar uma curiosidade tremenda que as pessoas vão querer saber a respeito disso a todo custo. Então, a informação é algo antifrágil, que quanto mais estresse você coloca naquela questão, mais ela consegue crescer e se disseminar pela maior parte das pessoas. Então, esse estresse calculado da censura é ótimo para disseminar uma informação.